2006 foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo de ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como dólares na cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviava dinheiro destinado à saúde. E durante o período eleitoral, o escândalo do dossiê que poderia colocar em risco a reeleição de Lula também estourou. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. As campanhas eleitorais foram deixadas de lado. Nada poderia vazar. A prioridade era atravessar o período eleitoral intacto e não deixar nenhuma ponta solta. Com o PT no poder, a esperança do brasileiro era de mudança. E a mudança aconteceu, mas só para os seus aliados políticos. Antes de Lula ser eleito, aconteceu a crise dos bingos. Valdomiro Diniz, na época presidente da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, foi pego extorquindo empresários para enriquecer o PT. Um dos extorquidos, o bicheiro Carlinhos Cachoeira, gravou Valdomiro pedindo propina e garantindo em troca o monopólio de loterias virtuais. A promessa não foi cumprida e Cachoeira divulgou o vídeo em 2004. A fita de vídeo a que se referia o subprocurador foi gravada por Cachoeira em 2002. A crise desestabilizou pela primeira vez o governo Lula. A confissão do Valdomiro Diniz de que, de fato, tinha pedido dinheiro a Carlos Cachoeira para campanhas eleitorais e propina para um amigo. Quando o caso estourou, Valdomiro Diniz era assessor da Casa Civil, governada por José Dirceu, líder do PT. Diniz foi exonerado do cargo no mesmo dia. Para atenuar a crise, Lula passou uma medida provisória que proibiu o funcionamento de casas de jogos de azar. A segunda crise aconteceu em 2005. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. A gravação mostrava Maurício Marinho, diretor dos Correios, recebendo propina de empresários em troca de favorecimento em licitações. Com uma câmera escondida, os empresários gravaram todo o encontro mês passado na sede dos Correios. Na gravação, ele explicou o esquema de corrupção e afirmou que tinha autorização do então presidente do PTB, Roberto Jefferson, para realizar a fraude. Através da assessoria, Roberto Jefferson informou que o partido repudia a acusação de que o PTB tenha esquema de arrecadação no serviço público. Quando investigado pela CPI dos Correios, Roberto Jefferson abriu a boca. Cabe agora a Roberto Jefferson esclarecer o que diz, o que sabe e o que quer. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Que a estatal desviava 3 milhões de reais por mês para o PT. O mensalão foi exposto. Jefferson afirmou que as estatais foram a fonte de dinheiro do mensalão. Licitações, cargos e indicações impulsionaram o esquema de corrupção. Quais são as joias da coroa, digamos assim, da administração federal? Petrobras, Furnas, Eletrobras, os fundos de pensão. Roberto Jefferson apareceu para depor. Chegou mostrando um hematoma no rosto, consequência de um acidente doméstico. Desconfie de quem não ouviu falar no mensalão. Ou se omite por medo de enfrentar o que eu estou enfrentando aqui, ou recebe. Roberto Jefferson lançou acusações graves contra o governo. Afirmou que o PT pagava mesada para deputados de partidos aliados votarem a favor de projetos do governo. Ele fez de tudo para as investigações não chegarem ao nome de Lula. Ô Zé Dirceu,
Se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Pra você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. José Dirceu foi a testa de ferro do caso. Coloca o então ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança da prática criminosa. Ele era a principal liderança do governo petista e aceitou ser responsabilizado por toda a articulação do esquema para salvar o presidente. O esquema envolvia também o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o publicitário do governo, Marcos Valério. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. O encontro de José Dirceu com o presidente do BMG, acompanhado de Valério e Delúbio Soares, ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2003. Lula brincou de ator e fingiu surpresa com o caso. Estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. José Dirceu saiu da Casa Civil e Lula colocou uma antiga revolucionária do Partido dos Trabalhadores no cargo, Dilma Rousseff. É um compromisso comigo mesmo, de agradecer a todos aqueles que rezaram por mim, que fizeram orações por mim. Em meio ao mensalão, Adalberto Vieira, assessor do deputado José Guimarães do PT, foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Congonhas. Ele tinha R$200 mil em uma maleta e mais $100 mil na cueca. Os valores não declarados seriam usados para os pagamentos do mensalão. Um dirigente do PT foi preso em São Paulo ao tentar embarcar num voo para Fortaleza com R$200 mil e $100 mil. José Adalberto disse que a quantia era dele, mas não quis dar explicações sobre a origem. Brasília estava pegando fogo e a situação iria piorar. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Em maio de 2006, a Polícia Federal iniciou a Operação Sanguessuga. Deputados federais de vários partidos foram denunciados por ganhar dinheiro com superfaturamento de ambulâncias. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de R$110 milhões. Além dos deputados, o esquema de corrupção envolvia órgãos do governo federal, prefeituras e empresas privadas. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. A máfia dos sanguessugas teve início na gestão do ministro da Saúde da época, José Serra. Em Cuiabá, a Polícia Federal abriu inquérito sobre a origem do dinheiro encontrado com Gedimar Pereira Passos e Valdebran Padilha. Os dois devem ser transferidos de São Paulo para Cuiabá ainda esta noite. Devem depor a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Faltando um mês para o primeiro turno, outro escândalo surgiu. Os petistas Valdebran Padilha e Gedimar Pereira foram presos com R$1.700.000 no Hotel Ibis, em São Paulo. Valdebran Padilha se hospedou neste hotel na quarta-feira da semana passada. Ele revelou à Polícia Federal que naquele mesmo dia recebeu de Gedimar Passos o total de R$1 milhão. O restante do dinheiro só seria entregue depois que o dossiê chegasse a São Paulo. O pagamento estava combinado para sexta-feira até a hora do almoço e o negócio seria fechado no quarto do hotel. A dupla ia usar o dinheiro para comprar um dossiê que comprovaria o envolvimento de Serra e Alckmin com a máfia dos sanguessugas. As imagens mostram o então ministro da Saúde, José Serra, numa solenidade pública de entregas de ambulância. O material que acabou apreendido seria negociado com o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, de onde veio esse dinheiro? Quem são as pessoas? Qual era o propósito?
porque isso está contra as regras da normalidade do jogo democrático. O dossiê seria entregue em São Paulo para Valdebran Padilha, filiado ao PT e arrecadador de campanha em